Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos agora no capítulo 5 do Evangelho de São João. Este capítulo começa com a cura de um paralítico. E após este milagre aqui, os inimigos de Jesus Cristo começam a odiá-lo de tal forma que vão montar uma perseguição bem fechada, bem dura a Jesus Cristo. E essa perseguição irá culminar com a crucificação. Desde este milagre aqui há uma viragem, de facto, no ministério de Jesus Cristo. E nós iremos procurar, passo a passo, olhar as razões que levaram estes homens a odiar tanto Jesus Cristo. No verso 16 vamos encontrar a razão dessa perseguição. Porque Jesus fazia estes milagres no sábado. E no verso 18 diz que procuravam ocasião para matá-lo. Os inimigos de Jesus não admitiam que ele fizesse esses milagres, e muito menos num dia de sábado. Por que razão então este ódio por uma simples questão destas? É exatamente isso que nós iremos procurar ver ao longo deste programa. Este ódio culminou, como eu já disse, na crucificação de Jesus Cristo. Estamos então no capítulo 5 do Evangelho de São João, e bem cedo os inimigos de Jesus Cristo procuram tirar-lhe a vida. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim o texto bíblico: Depois disto, Jesus voltou a Jerusalém por altura de uma festa dos judeus. Não sabemos exatamente que festa era esta. Os judeus tinham várias festas importantes ao longo do ano. Tinham a festa dos tabernáculos, tinham a festa do Pentecostes, a festa da Páscoa e ainda muitas outras festas que eram necessárias eles celebrarem. E Jesus, sendo um judeu, ele participava nestas festas. Todos os judeus se deslocavam então das várias pontes do país até Jerusalém, em várias festas do ano. E Jesus também foi. E diz assim: existe em Jerusalém, próximo da Porta das Ovelhas, uma piscina, que em hebraico se chama Betesda, e que tem à volta 5 galerias de colunas. Nós temos aqui então uma descrição de um dos portões da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém tinha vários portões, e este aqui era a Porta das Ovelhas. E era exatamente junto a esta porta onde estava este tanque ou esta piscina, chamada Betesda, que tinha 5 pavilhões ou 5 alpendres, 5 galerias de colunas. E este tanque era chamado de Casa de Misericórdia. E porquê? Vamos ler o que diz o verso 3. As galerias estavam apinhadas de doentes, cegos, coxos e paralíticos, que esperavam o movimento da água. Dizia-se que, de tempos em tempos, um anjo de Deus descia à piscina e agitava a água. O primeiro que entrasse na água depois de ter sido agitada pelo anjo ficava curado de qualquer doença. Este caso aqui é um caso muito singular na Bíblia. Chegando Jesus a Jerusalém para a festa, em vez de se dirigir ao templo onde estavam as autoridades religiosas, as multidões, Jesus dirige-se a este local, a este tanque ou a esta piscina, onde havia uma grande multidão de pessoas infelizes, de pessoas doentes, enfermas. Jesus então dirige-se a estas pessoas com necessidades. Ele procura ajudar este homem que estava ali, provavelmente perdendo a esperança. Um homem que talvez já não tinha muitas respostas para a sua situação. O amigo que nos ouve talvez está também numa situação idêntica, uma situação de desespero. Talvez não neste mesmo caso como este homem que esperava o mover das águas, mas espera de facto algum movimento da parte de Deus. E esse movimento é a pessoa de Jesus Cristo que está a chegar até si agora mesmo. Aguarda aquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Neste caso aqui, quando as águas daquele tanque eram agitadas por um anjo, numa certa altura do mês ou do ano, então acontecia um milagre. O primeiro enfermo que tocasse na água ficava curado. E por isso uma grande multidão permanecia ali durante anos e anos, disputando o momento tão importante do toque do anjo nas águas. Mas por que é que Deus fazia este milagre desta maneira?
Por que é que o anjo agitava a água de vez em quando? Eu sinceramente não creio que a razão final pela qual isto acontecia fosse simplesmente para trazer a cura física ao povo. Porque, como vemos, não era uma grande quantidade de pessoas que recebia este benefício de ser curada quando o anjo tocava na água. Certamente o propósito de Deus na realização desses milagres era mostrar ao povo que Ele estava presente. Que Deus não é um Deus ausente, um Deus que está longe do seu povo. Não, apesar deste tempo aqui que decorre entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, decorreram 400 anos onde não surge qualquer profeta, no entanto Deus estava presente. Deus não abandonava o seu povo. E era por isso que este tempo aqui, este tanque, era tão importante. Era um sinal da presença de Deus. Mesmo quando nós às vezes achamos que Deus está distante, Deus está connosco. E Deus nos deixa marcos na nossa vida e na vida daqueles que nós cruzamos, que são sinais da sua presença no nosso meio. Hoje em dia, muitos de nós queremos ver Deus assim de uma forma também imediata. Será que Deus quer pôr a nossa fé à prova para simplesmente fazer alguns milagres? Ou Jesus quer de facto mostrar a sua presença no nosso meio? Será que muitas vezes as circunstâncias que nos rodeiam, elas falam connosco acerca da presença de Deus no nosso meio? Será que nós estamos a ver Deus agir em nós? Aquele tanque ali tinha este símbolo da presença de Deus. Mas também poderia simbolizar a lei, que não trouxe uma solução perfeita para os problemas espirituais do homem naquela altura. Realmente o plano de Deus não foi salvar o homem por meio da lei, porque pela lei ninguém se salva. Mas a lei, ela veio ajudar o homem a entender as suas limitações, a entender a santidade e a justiça de Deus, a entender que nós na realidade somos fracos e não conseguimos até cumprir uma lei que é relativamente simples. Ela veio expor a fraqueza do homem. A lei veio como que com um espelho mostrar como estamos às vezes despenteados, desarrumados. E o espelho faz isso por nós. Nós, quando olhamos ao espelho, vemos como está a nossa figura exterior. A palavra de Deus, a Bíblia, a lei, ela veio para mostrar o nosso homem interior. Quando nós somos confrontados com a desobediência, com a mentira, com a rebeldia, com a idolatria, então nós verificamos como vai a nossa vida espiritual. E a lei serve exatamente para isso, para nós percebermos que precisamos desesperadamente de Jesus Cristo. Que o facto de Jesus Cristo ter morrido na cruz foi de facto a única solução que nos pode salvar desta lei. A lei nos mostra como nós somos e mostra também quem Deus é. E é exatamente para isso que serve esta lei. Assim também esta lição aqui acerca deste tanque. Ele nos ensina que Deus está presente, mas ao mesmo tempo nos ensina que Ele em si mesmo não salva ninguém. O verso 5 continua: entre os doentes encontrava-se um homem que sofria há 38 anos. Este homem estava ali há 38 anos e aguardava ainda a sua cura. Mas que espera mais longa! Quanto sofrimento certamente esse homem padeceu durante tantos anos. Os outros enfermos podiam chegar à água primeiro que ele. Muitas pessoas saíam curadas, alegres, felizes, mas ele estava ali, ano após ano, e nada estava a acontecer. Muitos anos de espera e de sofrimento. Diz o texto que Jesus olha para ele. Jesus, na sua omnisciência, olha para aquele homem e se compadece dele. Jesus conhece as pessoas. Jesus conhece as nossas doenças, os nossos sofrimentos, as nossas angústias e problemas. Muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, talvez na miséria, mas Jesus vem ao nosso encontro, como foi ao encontro deste homem paralítico. O Salvador vem e olha para o nosso sofrimento e com amor intercede por nós. Com amor ele estende a sua mão para si e para mim. O homem ali deitado, sem poder andar, ele lembra-nos o nosso estado espiritual como homens. Nós somos incapazes de nos pormos em pé e andarmos espiritualmente. Nós somos incapazes de nos relacionarmos com Deus. Nós somos incapazes de, por nós próprios, fazer alguma coisa para nos salvarmos. E muitos homens, muitas mulheres, esperam uma solução qualquer para este mal crónico que nós vivemos. Então, estão ali, este homem
paralítico, com toda aquela multidão, junto àquele tanque de Betesda, à espera de uma solução. E ela chega. Essa solução não é a religião, essa solução não é uma nova ideologia, essa solução não é qualquer outra coisa que ele estava à espera por tradição. Esta solução é a pessoa de Jesus Cristo. E ele encontrou Jesus. Uns querem encontrar a felicidade, talvez nas riquezas, talvez na educação, talvez até na prática de uma religião ou desporto ou outra atividade qualquer. Mas a felicidade encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. Não se encontra mais numa religião ou num pensamento filosófico. Encontra-se numa pessoa, e ela é Jesus. Este homem encontrou Jesus, Jesus se dirigiu a ele, falou-lhe ao seu coração, e Jesus faz-lhe uma pergunta. Esta pergunta parece quase descabida por parte de Jesus. Jesus pergunta-lhe: queres ficar curado? A pergunta parece desnecessária, pois ele estava ali exatamente à espera de ser curado há 38 anos. É natural que ele queria ser curado. Mas então por que é que Jesus faz esta pergunta? Não é certo que todos os paralíticos queiram ser curados, como não é certo que todos os doentes queiram ser curados. Também não é certo que todos os homens que vivem em pecado queiram ser perdoados. Muitos doentes se acostumam à sua condição de doença. Muitos doentes conseguem viver pacificamente com aquela situação e já não querem mais até alterar esse seu estado, pois de alguma forma recebem pena dos outros, recebem atenção dos outros, recebem carinho até, e se eles ficarem curados as pessoas vão deixá-los de lado. Então, por vezes, há pessoas que preferem permanecer doentes, há pessoas que preferem permanecer nos seus vícios, há pessoas que preferem permanecer nos seus estados de situações que desagradam a Deus e àqueles que são os seus familiares, porque de alguma forma eles recebem um retorno que lhes agrada. Por isso, esta pergunta de Jesus não é assim tão descabida como isso. O homem poderia querer realmente não ser curado. Mas o homem disse: Senhor, não tenho ninguém que me leve para a piscina quando a água é agitada. Sempre que eu tento fazê-lo, alguém desce primeiro do que eu. Nas palavras deste próprio paralítico, a sua miséria era de facto muito grande. Ele não podia competir na vida, nem mesmo com os demais enfermos. A sua invalidez era maior do que todos os outros. Por vezes, nos encontramos como este homem. Talvez no trabalho, ou na escola, ou na família, somos considerados incapazes, pobres. Somos demasiado, postos de lado pelos outros. Às vezes, nós próprios não nos achamos capazes de competir com outros. Ficamos atrás nas disputas das coisas. Mas Jesus vem ao nosso encontro, ao seu encontro onde você está. Ele olha para nós, conhece o nosso problema, conhece o seu problema, conhece as suas perguntas, conhece as suas ânsias, as suas dúvidas. E Jesus quer tocar nessa sua necessidade. Talvez você se encontre como este paralítico, já sem esperança. Mas para si Jesus faz esta pergunta: quer ser curado? E se a sua resposta é positiva, eu creio que Jesus lhe diz a mesma coisa que disse a este homem: levanta-te, pega na tua cama e vai para a tua casa. Talvez este homem poderia ter perguntado a Jesus: mas como é que eu vou fazer isso? Eu sou paralítico, não reparaste? Há tanto tempo que não ando, não consigo. Talvez ele pensasse: mandares-me levantar, mas isso é um insulto, ainda não reparaste que eu só me posso deslocar se alguém me levar para algum sítio? Não sabemos ao certo se estas ideias passaram na cabeça deste paralítico. Facto é, como diz o verso 9, no mesmo instante o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Quando Jesus dá uma ordem destas, oferece logo todas as condições para que nós possamos obedecer. Um paralítico foi curado naquela mesma altura e ele, por causa dessa sua cura, decidiu obedecer a Jesus Cristo. Jesus o curou na hora em que ele se levantou, tomou a sua cama e andou. No entanto, vemos que era um dia de sábado. E tudo o que fosse feito no dia de sábado escandalizava os fariseus, os judeus, mesmo que fosse um milagre feito por Jesus Cristo. Por isso nós lemos no verso 10, ora isso aconteceu num sábado. Por isso alguns judeus disseram ao que tinha sido curado: hoje é sábado, e a nossa lei não te permite levar a cama. O homem respondeu: aquele que me curou é que me disse para pegar na cama e ir para casa.
A resposta do homem curado foi bastante firme, bastante convicta. Para ele, a palavra de Deus tinha mais peso do que a observância meticulosa destes preceitos. Os líderes judeus estavam muito mais preocupados com a letra da lei do que com o espírito que Deus tinha dado na lei. Com isso, Jesus mostra exatamente que a lei mata, a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, quando Deus deu a orientação para o homem guardar o sábado, era exatamente para que o homem tivesse tempo para si próprio, para poder descansar e ao mesmo tempo para adorar a Deus. Mas, no entanto, o homem começou a guardar todos os preceitos de tal forma, de uma forma tão legalista, que a questão não era tanto se deveria descansar e adorar, ou se de facto não fazia nada num sábado. E então, mesmo diante de uma afirmação da parte de Jesus Cristo, eles achavam que o homem não devia sair dali. Era preferível para estes judeus que o homem tivesse ficado paralítico ali naquele lugar do que propriamente tivesse obedecido a Jesus. Para eles fazia menos confusão o homem estar ali à espera que a água se mexesse e se lançasse dentro daquela piscina do que sair dali curado. E infelizmente, nós assistimos muitas vezes a este tipo de líderes religiosos. Para eles, fica muito mais importante cumprir meticulosamente todos os pormenores das tradições, das leis, do que vivermos em amor uns para com os outros. De que vivermos em verdade uns para com os outros. Não andando com mentiras e falsidades. Não andando a falar mal nas costas do irmão. Não murmurando contra ele. Não dizendo mal deste ou daquele. Infelizmente, para muitas destas pessoas fica muito mais importante se as cerimónias são celebradas do que com a moral e com a vida das pessoas. E é exatamente o que estava a acontecer com estes líderes religiosos daquela época. Então os judeus, diz o verso 12, perguntaram-lhe: quem é que te disse para pegares na cama e ires para casa? Certamente estes judeus já soubessem de que de facto quem tinha feito isto era Jesus. Mas o paralítico não sabia exatamente quem era Jesus, pois não sabia muito acerca do passado de Jesus Cristo. Não sabia muita coisa acerca de Jesus antes de Jesus se aproximar dele. Jesus saiu, entretanto, logo dali, por causa da multidão e por causa do milagre que tinha feito. E o verso 14 nos diz: mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: repara bem, foste curado. Não tornes a pecar para não te acontecer ainda pior. Temos aqui Jesus a procurar o homem para não só curar a sua enfermidade física, mas para salvar-lhe a alma. Isto aqui é verdadeiramente importante. Jesus não podia deixar aquele pobre homem simplesmente com a cura física. Este paralítico foi não só curado, mas também recebeu a salvação. Nós sabemos que os milagres que Jesus fez, sem dúvida alguma, tinham como objetivo não simplesmente curar a enfermidade física, mas levar a pessoa ao arrependimento, levar a pessoa à salvação em Cristo. A cura física é extremamente importante, não há dúvidas, mas o que adianta ao homem ficar curado de uma enfermidade se depois tem a sua alma perdida para sempre? O problema da paralisia que aquele homem tinha era talvez consequência do seu pecado e havia necessidade de uma purificação desse mesmo pecado. Não quer dizer com isto que todos aqueles que têm enfermidades é necessariamente consequência do pecado. Não creio nisso. Muitos são de facto situações provocadas por pecados, vícios, situações que uma pessoa bebe em excesso e depois tem um problema hepático. Enfim, é uma doença provocada pelo pecado. Se uma pessoa fuma demasiado e depois vem a ter um problema dos pulmões, é um pecado que a pessoa cometeu e a consequência de vida é esse pecado. Mas por vezes há determinadas doenças que não têm essa origem, digamos assim. São de facto relativas à nossa natureza humana. Nós, como seres humanos, estamos vulneráveis a enfermidades, a doenças, estamos vulneráveis à morte. E é exatamente por isso que Jesus também veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar uma perspectiva de vida que não se limita simplesmente a esta vida. Nós temos a perspectiva de que um dia ressuscitaremos também. E por isso, diz o texto bíblico, se a nossa fé se limitasse simplesmente a esta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. E é necessário que nós entendamos isso. E Jesus então cura este homem naquele dia de sábado. As pessoas contestam Jesus. E Jesus diz: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho.
Jesus tem uma percepção daquela ordenança que Deus deixou de uma forma diferente. Não tem a ver simplesmente com o trabalho material. Tem muito mais a ver com o facto do homem se resguardar, descansar, não entrar numa rotina constante sem descanso, porque sabemos também os malefícios que isso traz à saúde, mas acima de tudo também que o homem tivesse um tempo para meditar, um tempo para o homem descansar, orar, estar na presença de Deus. E esse era o objetivo de Deus dar o sábado. E era exatamente por isso que Jesus Cristo, até do sábado, era Senhor. Foi Ele que deu a orientação e foi Ele que criou o sábado, pois Ele criou todas as coisas. E por isso mesmo Ele poderia também curar aquele enfermo num dia de sábado. E é necessário que nós entendamos isso. As orientações que Deus nos deixa na Sua Palavra têm muito mais a ver com a nossa relação com Deus e com o nosso benefício pessoal do que propriamente com outra coisa qualquer. Deus quer de facto se relacionar consigo. E as orientações que Deus deixou na Sua Palavra, as ações que Deus faz na sua vida, visam exatamente esse relacionamento consigo. Está você disposto a se relacionar com Deus neste momento? Mesmo na situação que se encontra, talvez não tenha muito para oferecer, talvez se sente como um paralítico, sem grande esperança. Talvez a sua vida é assim há 30, 40, 50 anos. Mas chegou o momento de se encontrar com Jesus. Aceite neste momento o desafio que Jesus lhe deixa. Levante-se, tome a sua cama e ande. Nós no próximo programa iremos continuar a ver a vida de Jesus Cristo, como Ele continua a realizar a sua obra e a ver como os seus ensinos vão incomodar cada vez mais estes religiosos que estavam habituados às suas tradições e aos seus rituais. Jesus vem confrontá-los e vem quebrar esta hipocrisia que estes religiosos tinham. Nós no próximo programa veremos tudo isso. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.